pedras ou rochas não começaram aqui, está, né? Não foi através da ação do homem, não só. Começaram por uma distância mais além, a partir de lá de cima, e foram só arrastadas, transportadas até a este lado. Por que acontece isso? Através daquilo que é o relevo ou a inclinação deste mesmo terreno, está, né? Sim. E vamos encontrar que nesse mesmo processo de meteorização física, mecânica, através da ação das águas da chuva, vamos encontrar aquilo que é a combinação com a meteorização química, está, né? Que acontece através daquilo que é protegendo a ação física, mas transformando ou alterando aquilo que é a forma mineralógica da composição e estrutura da mesma rocha, está, né? Como, por exemplo, estamos a ver que neste mesmo caminho ou via, encontraremos muitas valas, ou entanto que chamamos fenda, que vão fazer com que haja um curso da água com maior intensidade, com maior ação ou gravidade, está, né? E quando nós estamos a falar do processo de meteorização, vamos também falar do processo de erosão, assim como na formação do solo. Nós não podemos esquecer de aspectos principais, está, né? Ou fatores principais. Estamos a falar ou nos referir fundamentalmente, está, né? De que o fator climático, o fator físico, os fatores inorgânicos e fatores orgânicos, está, né? E sem esquecer de que depende muito também daquilo que é a morfologia do mesmo espaço. Quando nós estamos a falar de geomorfologia ou morfologia, nos referimos diretamente daquilo que é a forma do relevo, está, né? Como, por exemplo, aqui estamos numa forma do relevo que é plana, está, né? Mas quando nós falarmos lá nas cordilheiras ou nas montanhas, nas elevações do Maengo, estamos diante daqueles são os pontos mais altos que nós chamamos de montanha. E se nós mais a ver, que na medida que o processo de meteorização pela ação das águas das chuvas vão deixar alguns buracos. Estes buracos, de acordo com aquilo que é a forma do relevo, vamos chamar de depressão, está, né? Sim. Ou depressão. E normalmente, nestes mesmos buracos, vão servir de caminho de transporte das mesmas rochas, está, né? Sim. Onde vai acontecer também o processo de meteorização química, está, né? Sim. E nos processos de meteorização química nós falamos de vários tipos, que são meteorização pela ação da água, está, né? Sim. Mas nesse processo de meteorização da ação da água, aliás, no processo de meteorização química, nós vimos vários tipos que são. Sim, bom dia. Que são? Quais são? Sim. No processo de meteorização química, nós vimos quais são? Sim, dissolução, carbonatação, oxidação ou redução e a Hidrólise. hidratação e a hidrólise, está, né? E aqui estamos perante estes mesmos processos. Só em frente nós vamos ver um processo de carbonatação, como é que acontece. Acontece quando há uma quantidade de acidez naquele que é o mesmo solo, naquilo que é a mesma formação da rocha. Encontramos mais materiais químicos ácidos que vai fazer com que essa rocha consiga destruir com mais facilidade com o decorrer do tempo, está, né? E também, se nós vermos, é através de que o processo de carbonatação também vai fazer com que essa mesma rocha, esse mesmo solo, faça esse processo de meteorização com que a água seja mais forte e roe o solo e consegue arrastar, fazer estas mesmas valas, tá, né, colega? Sim. E em frente, quando nós falamos do processo de erosão, falamos que a erosão é o processo de quê? A erosão falamos que é quê? Podem ver nos cadernos. Sim. É um processo material que faz parte da evolução da Terra. Que concretamente nós falamos que é o desgaste, está, né? Do solo, do relevo, está, né? E nesse desgaste acontece de que o mesmo relevo, ou mesmo solo, ou mesmo a terra é removida de um sítio para o outro, está, né? É removida de um sítio para o outro. E nós falamos que na natureza nada se
perde, mas tudo se transforma. Tá, né? É como nós estamos a ver ou estamos a presenciar. Como, por exemplo, temos pequenas quantidades de britas ou de pedras, de rochas, tá, né? Que vão fazer com que haja ou sofra como consequência do processo de erosão. E nós falamos que no processo de erosão entram dois fatores principais, entram elementos principais, que são os elementos principais da erosão. Degradação de partículas, Sim. transporte de materiais, Sim. deposição de partículas nas áreas baixas da paisagem, como nas várzea, rios. No processo de meteorização no processo de erosão manifesta-se destas três fases, mas a erosão, queria lembrar meus colegas, dá-se através de vários elementos, que são a água, gravidade e o vento, os elementos principais da meteorização, tá, né? Que é através da água, a gravidade e o vento, está, né? Onde em frente nós vamos ver daqui, nesse processo de meteorização, a água, como já falamos, vamos falar ou vamos tocar mais, porque presente aqui nós conseguimos observar o transporte dessas mesmas britas, tá, né? Dessas mesmas pedras. E vamos ver que a erosão é roer, está, né? E vamos ver mais em frente, começamos a avançar. Se nós vermos que, como por exemplo nesta vala, tá, né? Nesta vala acontece o fenômeno, o processo de meteorização, de erosão, está, né? A erosão, como estamos a ver, através de quê? Das águas da chuva, está, né, colega? Se nós vermos é através das águas da chuva aqui, forma esta mesma vala, tá, né? Nessa vala vamos ver que no decorrer do tempo vai continuar a abrir, vai separar, por exemplo, duas margens, pode ser margem daquele lado como deste lado, e vai continuar a abrir, vai ficar mais grande com relação ao tempo, tá, né? E com relação àquilo que é as águas das chuvas, se forem tão intensas ou não, tá, né? E na medida que ela vai começar, as águas da chuva vai começar a sair das partes mais altas, tá, né? Para as partes mais baixas, vai começar a levar, tá, né? Grandes ou pequenas quantidades de areia ou entanto de britas, como estamos a ver aqui, tá, né? Ou de rocha, tá, né? E essas mesmas rochas vão ser retiradas, removidas do mesmo solo, está, né? Com a força da gravidade ou a força das mesmas águas da chuva. E vão ser depositadas ou levadas para as partes mais baixas, onde acontece daqui outras quantidades de britas ou de rochas vão começar a parar pelo caminho, através de que onde a força das águas da chuva param, levam, como por exemplo nós falamos pequenas quantidades de areia, está, né? Ou de sedimentos, até aqui foram depositadas. E com o decorrer do tempo, vamos ver que mais em frente vamos encontrar outras partes que serão depositadas maior quantidade de areia ou de sedimentos, está, né? Ou de sedimentos ou de pequenos detritos, está, né, colega? E neste mesmo processo de meteorização, com as águas da chuva e ventos fortes, vamos ver que vai ser removido para as partes mais baixas, tá, né? E em frente nós vamos ver daqui, nesse processo de erosão, aliás, tá, né? Nós vimos que a erosão pode ser de vários tipos, que podem ser quais tipos? Eólica, erosão fluvial, erosão marinha, erosão sim, dentro desses vários tipos de erosão, nós aqui vamos apontar muito o que acontece, que nós conseguimos observar a erosão eólica e a erosão fluvial, tá, né? A erosão eólica é através daquilo que é a força do vento, e a erosão fluvial é através das águas das chuvas, tá, né? E
como nós já falamos que as águas da chuva partem das áreas mais altas para as partes mais baixas. Está, né? E se nós vermos no processo de erosão, está, né? Vai acontecer de que as águas das chuvas, as correntezas das águas da chuva vão fazer com que haja aquela palavra que nós lançamos, que é o processo de enxurrada. Tá, né? O processo de enxurrada é que transporta, é que carrega esses mesmos sedimentos, essas mesmas matérias, tá, né? E no processo de enxurrada é onde também está presente o processo de lixiviação dos solos. Está, né? O processo de lixiviação dos mesmos solos. O processo de lixiviação, o seu contrário, é o processo de umificação dos solos. O processo de lixiviação dos solos é quando os solos são retirados nutrientes, os minerais, aliás, capazes de fertilizar toda a fertilidade daquele mesmo solo. Se nós vermos aqui, vamos encontrar de que há uma parte que está careca e outra parte que não está careca, como por exemplo estamos a ver aqui. Tá, né? Onde há presença de vegetação e esse lado não há presença de vegetação. Está, né? E nesse lado onde não há presença de vegetação, há mais facilidade, há dificuldade de aumentar aquilo que é o solo. Está, né? Alguns centímetros do solo. E há mais facilidade de que as mesmas britas ou rochas serem capazes de serem transportadas com maior facilidade, porque não há intervenção daquilo que é a vegetação. Está, né? E também neste mesmo lado, onde está careca, onde não tem vegetação, há mais facilidade de acontecer o processo de erosão. Está, né? Porque a vegetação é um dos principais intervenientes naquele que é o processo de erosão, anti-erosão. Está, né? Tudo embora que nós falamos que na erosão também acontece através daquilo que é a atividade humana, tá, né? A formação dos solos acontece também na atividade do homem, mas também estamos a querer dizer que a vegetação é um dos principais intervenientes anti-erosivos, tá, né, colega? E como conselho é bom também plantar certos jardins e muitas outras plantas nos nossos quintais, porque são os principais anti-erosivos, tá, né, colega? Sim. E nós avançarmos mais. Se nós vermos aqui em frente, vamos ver daqui, logo veremos naquilo que é a textura e a estrutura do mesmo solo, está, né? Se nós vermos aqui, quando nós falarmos de solo, vamos ver várias colorações do mesmo solo, está, né, colega? Várias colorações do mesmo solo, onde vai nos dar vários horizontes ou várias texturas para nós estudar. Mais em frente nós vamos ver ou vamos procurar estudar essas colorações, o que é que significa. Mas queríamos ainda vir neste lado aqui, continuar naquilo que é na aula na parte que fala sobre a erosão, está, né, colega? Naquilo que é a erosão, se nós vermos daqui, naquele lado, há poucos nutrientes, está, né? Através do processo de lixiviação, está, né, colega? E já nesse lado haverá necessidade, haverá com o tempo crescimento de vegetação, está, né, colega? E na medida de que a vegetação vai fazer com que intervenha no processo de que crescimento do mesmo solo, está, né? Sim. E anti-erosivo, vamos ver que com o tempo vai começar a aumentar alguns centímetros do mesmo solo. Através de quê? Do impedimento que a vegetação tem causado naquilo que as águas, as correntes ou as enxurradas que a chuva vai apresentar. A erosão pluviométrica vai apresentar, vai se manifestar. Em relação aqui e ali as enxurradas serão com mais força. Já neste lado, não. Está a dar conta, né, colega? Sim. Se nós pegarmos ou fazermos um estudo com materiais, uma régua, veremos que aqui, através de que aqui o solo vai crescendo, mas naquele lado vai começar a desgastar. Está, né, colega? Através de quê? Da mesma vegetação. Está, né, colega? E conseguimos observar que muitas rochas são impedidas, são travadas, está, né? Através de quê? Da vegetação.
já em relação naquele lado, está, né? Sim. E naquele lado, através de que também a lixiviação vai tirar ou vai retirar com que não cresça mesmo a mesma vegetação, não cresça capim em relação aqui, está, né? Sim. E isso através de que, quando em frente nós vamos falar de que para o processo de formação, para a formação, origem dos solos, é preciso que haja sintonização de vários processos. Tudo embora que nós vimos que o denominador comum é o tempo, está, né? O denominador comum da formação dos solos é o tempo, tá, né? Mas deve haver a sintonização de vários fenômenos ou de vários processos, onde nós vimos que primeiramente deve ter que a parte litológica, está, né? Sim. A parte biológica, está, né? Sim. A parte atmosférica. Quando nós falamos da parte litológica, estamos a falar diretamente, deve ter a apresentação da matéria principal, que é a rocha mãe, tá, né? Rocha mãe ou a rocha matriz. E nós aqui não temos tanto assim, mas estamos aqui, por exemplo, desta rocha que está mais presa ou maior em relação a este tamanho, está, né? E deve ter a necessidade de quê? Dos fatores orgânicos. Os fatores orgânicos nós estamos a falar, encontra-se nos fatores biológicos, está, né? Da biosfera, que é a parte onde encontramos a vida, onde nós vimos aqui. Como, por exemplo, esta vegetação, está, né? Começaram em algas até chegarem no ponto onde está, né? E devemos ter o fator que é atmosférico. Os fatores atmosféricos é esse que nós estamos a presenciar no momento. Como, por exemplo, está a cair pequenas quantidades de sereno, neve, nevoeiro ou saraiva, está, né? Deve existir também esta parte. E devemos também ter o domínio, a combinação de que há um processo que acontece de que deve haver a rocha matriz, deve haver materiais orgânicos e materiais inorgânicos. Os materiais orgânicos, principalmente, estamos a nos falar, deve existir que o tecido, está, né? Um rato que apodreceu, um cão que apodreceu, e deve existir também as folhas ou o lixo que muitas das vezes nós deitamos, está, né? E com o tempo, esse mesmo lixo, esse mesmo material vão podrificando, vão estragar num determinado sítio, vai começar a aumentar quase ou nada daquele mesmo solo, com o decorrer do tempo. E nós vimos de que a formação do solo leva um tempo determinado, como por exemplo, quanto tempo leva a formação de um solo comum? 100 a 400 100 a 400 anos. Não é pouco tempo. Tá, né? Sim. E um solo de atividade agrícola? 3.000 a 12.000 anos. E não pensamos que vai aumentar, por exemplo, 1 metro de profundidade ou de altura, não. Vai aumentar quantos metros? 100 centímetros. Tá, né, colega? Sim. É como uma realidade que nós estamos a viver. Aqui não aumentou mais de 1 metro. Aumentou alguns centímetros. Está, né, colega? Sim. E se nós vermos também mais em frente, acho que o tempo não vai nos ajudar. Não, ainda temos tempo. Está, né? Ainda temos tempo. O tempo atmosférico não está nos ajudando. Vamos procurar mesmo cancelar para ver se continuamos em outro momento. Sim. Está, né? Sim. Então acho que podemos cortar por aqui e vamos procurar continuar num outro momento, porque não será a primeira aula que nós teremos de campo. Ainda tem outros assuntos que vai nos levar sempre a vir No campo. e vamos procurar sair mesmo. Sabe, né, colega? Sim. Então, através do tempo, vamos contar na sala de aula, na turma, sabe, né? Sim. Vamos ver isso.